Boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma vez estamos aqui, o nosso NEP Honório de Abreu, com o estudo do Evangelho de Lucas, à luz da doutrina espírita. É com muita alegria, com muita satisfação, né, que nós estamos aqui conectados com todos vocês, né? Já temos aqui a nossa irmã Cirlane Aparecida Abreu, a Brita aí, já está aí agradecendo aí o povo aí, a Dulce Correia, a Silvia Andréa, Nazarete Cristina, a Fabiola Goulart, a Temes Diniz, enfim, tudo aí o pessoal do Maranhão chegando aí, dos netos aí da fraternidade aí com Anderson, meu querido amigo irmão, boa noite, seja bem-vindo, meu querido. Boa noite, Rinaldo. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Ederson. Boa noite a todos que acompanham a gente, em especial a turma aí da Fraternidade. Muito bem. Meu querido amigo irmão Ederson, lá do outro lado do país, há dois extremos, viu? O norte e o sul. Bem-vindo, meu amigo do NEP Francisco de Assis, Rio Grande do Sul. Boa noite, meu querido. Boa noite, Rinaldo. Boa noite, meu parceiro Anderson. Uma boa noite a todos que estão participando. A minha esposa Dulce, tá aí a Fabíola, também que é do nosso NEP. Que todos possam ser envolvidos pelo amor do Cristo, que possamos todos aprender com essa turma aí, né? Que tem bastante ensinamento aí para nós na noite de hoje. É um prazer muito grande. É isso aí, gente. É isso aí. A gente que vai. Os nossos corações estão ansiosos para receber as instruções, orientações trazidas por vocês dois. Que o seu Honório de Abreu, o mentor espiritual do nosso NEP, possa inspirar vocês com muita luz, com muita paz, com muito amor. Elza Missano está aí também com a gente, NEP Bittencourt Sampaio de Ceará. Boa noite, minha querida irmã. Um beijo no teu coração. E aí, gente, é uma alegria. Para mim, ó, o NEP é a razão da minha vida, porque faz essa conexão de corações com o único coração de todos nós, que é o nosso querido amado irmão Jesus de Nazaré. Eu fico muito feliz por ele inspirar, dar condições a esses companheiros, essas companheiras que estudam com muita dedicação os ensinamentos do nosso querido amado irmão Jesus de Nazaré, à luz da nossa querida doutrina espírita. Ao Ney Teixeira está por aí, boa noite, Ney. Francisco da Silva, boa noite, meu irmão. Muita luz, muita paz, muito amor. Enfim, vamos iniciar o nosso estudo com as nossas vibrações ao nosso amado Mestre Jesus, e aí vamos nos conectar a Ele. Mestre Divino Amado, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, a te agradecer por esta oportunidade. Humildemente, Senhor, rogamos a tua misericórdia divina para com toda a humanidade, em especial aquelas que estão em conflito externo, as guerras, onde há mutilações de pessoas, mortes coletivas, enfim, Jesus, tende misericórdia dessas pessoas, desses irmãos, que tua misericórdia divina possa envolver cada um deles, os que estão desencarnando. Rogo também a Maria, Maria de Nazaré, que possa ao encontro dos irmãos e das irmãs, que não conseguem superar e vencer as vicissitudes da vida e que pensam em retirar as suas existências, prolongando cada vez mais ao sofrimento no mundo dos espíritos. Que o amor de Maria envolva esses corações desafortunados, para que eles possam ser assistidos, auxiliados e ajudados. Eu rogo ao nosso amigo e irmão, o que da qual nós estamos estudando Lucano, esse médico da qual auxiliou e ajudou a tantos quanto estava encarnado. E por que não ainda auxilia e ajuda aos que estão do lado de lá, aos que se encontram aqui. Que ele possa, junto aos benfeitores espirituais, a equipe de Bezerra de Menezes e tantos outros, possa ao encontro dos enfermos que se encontram por aí no mundo lá fora. Em especial, rogo ao nosso amigo e irmão Francisco de Assis, o benfeitor espiritual designado por Jesus, que nos sustente os dirigentes, os trabalhadores fiéis do Evangelho de Jesus, para que eles possam superar, suplantar e vencer os desafios que a vida lhes impõe, com muito amor, com muito carinho e com o Cristo e com Jesus no coração.
Abençoa essas duas almas lindas que aceitaram a proposta de estudar e de preencher os nossos corações com os esclarecimentos e as reflexões da noite de hoje. Abençoa cada irmão, cada irmã que está conectado nesse estudo. Que eles recebam, Senhor Jesus, a visita dos espíritos amigos da consolação, a presença e a visita dos espíritos da fraternidade, do amor e da misericórdia. Que o Mestre Jesus possa nos envolver e que o benfeitor espiritual do nosso trabalho, o seu Honório de Abreu, junto ao seu Sobral e toda a equipe do Evangelho, possa inspirar-nos cada vez mais, para que nós tenhamos coragem para implantar e plantar o reino de Deus nos nossos corações e, por que não, da humanidade. Aqui, ali e alhore, Senhor, também. E peço para que os bons espíritos iluminem todos os coordenadores e todos os participantes do NEPES instalado no mundo todo, dos miudinhos instalados no mundo todo, do Evangelho Redivivo no mundo todo. Porque, Senhor, não é a sigla, mas sim a recomendação que os espíritos estenderam ao Senhor Allan Kardec e a todos nós na questão 625. Vede Jesus como guia e modelo para todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Abençoe a RAI, a Rede Amigo Espírita, no nosso amigo irmão Aparecido. Ilumine ele, a Chico e a tantos outros colaboradores que estão aí nos auxiliando, nos ajudando. Abençoe e ilumina também a minha parceira, a minha amiga, a minha irmã, a Cris Mascarenhas. Que os bons espíritos possam lhes assistir, lhes auxiliar. E a todos aqueles que aceitaram a proposta de estudarmos o Evangelho de Lucas à luz da doutrina espírita. Que o amor do Mestre Jesus recubra sobre todos nós, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Vamos lá, meninos. Vamos dar o pontapé inicial e vamos ler aqui a perícope. Vamos lá. Ressurreição da filha de Jairo e cura da mulher com fluxo de sangue. Vamos lá. Lucas, capítulo 8, versículo 40 a 56. Ao retornar Jesus, a turba o acolheu, pois todos estavam aguardando. Eis que veio um varão, de nome Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prosternando-se junto aos pés de Jesus, convidando-o a entrar em sua casa, porque tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, e ela está morrendo. Ao sair, as turbas o sufocavam, e uma mulher que estava com um fluxo de sangue por 12 anos, a qual, tendo gasto toda a sua subsistência com médicos, não pôde ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o seu fluxo de sangue. Disse Jesus: Quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: Comandante, as turbas se comprime e espreme. Disse Jesus: Alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultara, veio trêmula e, prosternando-se diante dele, relatou diante de todo o povo por qual razão tocou nele e como foi curada imediatamente. Disse a ela Jesus: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da parte do chefe da sinagoga dizendo: Tua filha está morta. Não mais incomodes o mestre. Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhe: Não temas, apenas crê e ela será salva. Chegando a casa, não permitiu a ninguém entrar
com ele, senão Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e lamentavam por ela. Ele, porém, disse: Não choreis, pois não morreu, mas dorme. E zombavam dele, sabendo que ela morrera. Ele, agarrando a mão dela, chamou, dizendo: Menina, levanta-te. O espírito dela retornou e imediatamente levantou-se e ordenou dar-lhe algo de comer. Os genitores dela extasiavam-se. Ele, porém, ordenou-lhes não dizer a ninguém o que ocorrera. Que passagem, gente, que passagem. É lindo demais. Deixa eu só dar aqui boa noite aqui, deixa eu buscar lá na frente lá. Deixa eu ver aqui. Ney, já falei, Francisco, Maria Ciclei, do NEP Uniluz, Lili, do NEP Uniluz, Jesus abençoe, Suzana, do NEP da FEP, Cristina, do Bom Samaritano, querida, boa noite, querida. Ronaldo Castro, Costa, seja bem-vindo. Fátima Soares, prima, do NEP lá da FEP, também bem-vinda. Ney, seja bem-vindo, de Joinville, Santa Catarina. Sônia Pedrosa, querida irmã. Tereza Helena, Lucenira Passos, de Aracaju, seja bem-vinda. Eita, minha amiga, Jesus que faz isso, Fátima. Silvia Andréa, boa noite. Cecília Soares, é outra prima aí, Fátima, lá do Rio de Janeiro, presente aí com a gente. Deixa eu ver, Simone Vidarte, do NEP-LEP, lá em Rio Grande do Sul, aí, ó, perto de você, viu, Ederson? A nossa querida. Ilza Oliveira, Nice Nogueira, sejam todos e todas bem-vindas com Jesus, porque sempre é bom estar com Jesus. Ó, João Melo aí, ó, estamos junto com o Ederson, bem-vindo do NEP Fraternidade. E aí, meu irmão, eu vou passar para ele mesmo, é para você, meu amigo. Obrigado, Reinaldo. Obrigado a todos mais uma vez, meus amigos. Boa noite a todos. É muita alegria estar aqui hoje, representando a casa que eu tanto amo, que é a Fraternidade. Agradeço aí esse período que eu conversei com ele, a gente fez uma amizade legal, com o Reinaldo também, e a gente vai só crescendo com os trabalhos que a gente vai assumindo. E representando Fraternidade, porque eu sou apenas um de um grande estudo, que mudou a minha vida, que muda a minha vida a cada dia, que a gente entra numa sala de estudo do NEP. São corações que a gente gosta, e no Fraternidade, Jesus disse que os apóstolos dele seriam conhecidos por muitos se amarem. E no Fraternidade a gente é reconhecido por muito se abraçar, a gente adora se abraçar. A pandemia dificultou um pouquinho isso, mas a gente adora se abraçar. E eu fico feliz de estar representando as pessoas que eu tanto amo. E mandar um beijo para a nossa mascote do NEP, que é a minha querida filhinha Alice. Um ano e meio, vai fazer agora dia 5, ela é a nossa mascote do NEP, do NEP Fraternidade. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado pela participação de todos. Eu vou começar, meus amigos. Primeiro, a gente vai precisar fazer uma viagem para o tempo de Jesus, para que a gente consiga entender esse trabalho todo. E a gente vai ficar, ao longo do nosso estudo, indo e voltando. Porque o NEP é isso, o NEP a gente precisa viajar muito. Ora a gente vai para o primeiro século, a gente volta para cá, porque não adianta. A gente tem que construir esse abismo de 2000 anos que ficam. Aquilo que foi traçado, aquilo que foi escrito, aquilo que foi vivido há 2000 anos atrás, está muito atual. E a gente estudando o NEP, a gente consegue vivenciar da melhor forma possível e aplicar isso na nossa vida. E assim a gente fazer o que a gente sempre fala, que é a reforma íntima, que é essencial para nós espíritas e para todo cristão. O mundo precisa de reforma íntima. E o NEP ajuda a isso. Então, meus amigos, eu vou trazer para a gente hoje alguns conceitos para quando a gente começar a estudar, quando a gente começar a refletir, quando a gente começar a analisar, a gente está todo mundo no mesmo nível de entendimento, tá? No primeiro século, a mulher com fluxo de sangue, a gente está falando aqui de duas passagens dentro de uma coisa conectada. A mulher com fluxo de sangue e a cura da filha de Jairo.
E a gente precisa entender o que é uma mulher com fluxo de sangue no primeiro século do cristianismo. O que é uma mulher com fluxo de sangue antes de Jesus, naquele período. Uma mulher com fluxo de sangue, ela era considerada impura, enquanto durasse esse período do fluxo de sangue. E se estendesse, ela ficaria impura até se estender esse período. E até mesmo para a gente perceber que é totalmente diferente de hoje, até onde essa pessoa sentasse era considerado um local impuro. Então a gente precisa perceber essa passagem com o olhar de 2000 anos atrás. Porque se eu vejo uma mulher com fluxo de sangue hoje, não é a mesma conotação que tinha 2000 anos atrás. É totalmente diferente. Para isso a gente traz esse embasamento primeiro. E isso está no Velho Testamento, está em Levítico, quando ele diz, eu peço licença para ler, mas a mulher, quando tiver o fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E Levíticos também traz em 15, 27 a 25, 25 a 27, ele diz o seguinte: quando a mulher estiver um fluxo de sangue por mais dias fora da menstruação normal, que é o que acontece na nossa conversa de hoje, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento. Como nos dias da nossa menstruação, da sua menstruação, qualquer cama em que ela se deitar enquanto o seu fluxo de sangue estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação. E tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro. Lavará suas roupas, se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Ou seja, a gente está falando de uma mulher, que mais tarde a gente vai comentar sobre isso, que passou 12 anos nessa situação, para a gente entender a gravidade do que a gente está trazendo hoje para a nossa reflexão. E a gente entendeu essa questão do fluxo de sangue, como era uma coisa complexa para aquele tempo, principalmente. E um outro problema também é que ele fala de rituais de purificação. A partir daquele momento que a pessoa passar por aquele fluxo de sangue, ela precisava fazer um ritual de purificação. Não só como a mulher, mas qualquer um que tocasse na cama, no assento que ela usasse, precisava passar por um ritual. E isso também a gente vai buscar em Levíticos 15, 28 a 30, quando ele diz: quando sará o seu fluxo, contará 7 dias, e depois disso estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas, ou 2 pombinhos, e levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado, o outro como holocausto, e assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor, devido à impureza de seu fluxo. Ou seja, a gente já entendeu um pouquinho da questão do fluxo de sangue e desse ritual que era preciso fazer. Uma outra coisa que é importante também te perceber, antes de eu passar a palavra para Ederson, para ele dar continuidade no estudo, é sobre a questão das vestes e a fé naquele tempo. As vestes, a orla era considerada a borda da roupa. E naquele período era se confeccionado mais franjas em tom azul em toda a borda dessa roupa do homem, no vestido. Essa franja, ela significava o quê? Ela tinha uns 613 nós, que era a lei de Moisés, e ela significava as leis. Para que isso acontecia? Por que isso acontecia? Até hoje, alguns judeus ortodoxos ainda usam, de alguma forma um pouco diferente, mas ainda usam. Para que isso serve? Para que eles olhassem e se lembrassem das leis, tanto ele quanto as outras pessoas. E eu olho para aquela orla, para aquela roupa, e eu lembro das leis. Eu lembro que eu tenho um compromisso com as leis. Servia para a gente não esquecesse da história do povo judeu. Então isso também é muito importante para a gente entender a conexão que a gente vai começar a construir hoje aqui. Um outro ponto também, o último ponto, é o papel do chefe da sinagoga, que é o Jairo, que também está nessa conexão. O chefe de uma sinagoga era um fariseu, ele era instruído na lei de interpretação. Esse chefe da sinagoga, ele era responsável pela, pela, pelo caminhar espiritual daquele povo. Ele aconselhava,
ele acalmava os corações, ele trabalhava o lado espiritual, ele era responsável por tudo aquilo. E aqui tem algumas responsabilidades do chefe da sinagoga. A direção e a adoração dos judeus ali faziam, a escolha de outros fariseus que deveriam dirigir a oração, ler as escrituras nas horas das reuniões, pregar e esclarecer as escrituras e o segmento da lei segundo a Laca, que deve caminhar todo o judeu. Alguém importante, uma autoridade judaica, ou seja, o chefe da sinagoga, que é o Jairo, no caso do nosso estudo, ele era alguém que estava ali e que qualquer coisa que acontecesse naquela comunidade, uma perda de um ente querido, algum problema sério, as pessoas se direcionavam a ele. Ele era a referência para as pessoas. E eu trouxe esses pontos para que a gente conseguisse entender e na nossa construção ficar bem mais saudável e bem mais leve para a gente, tá? Aí eu passo a palavra para o meu querido amigo Ederson, que é a dupla, né, Ederson? Dupla sertaneja Anderson e Ederson. Vai lá, meu querido. Meu parceiro aí, a dupla dinâmica, eu até comentei com o Rinaldo aí, pô, nós podíamos até fazer a parte da arte, né, Anderson? Mas como a gente não preparou, né, já tinha outro irmão convidado, ou irmã que vai vir aí conosco aí, que vai fazer brilhantemente essa parte, que é muito importante. Mas vamos à passagem. Eu disse para o Anderson, conversando com ele, a gente bateu um papo legal, a gente, né, ao longo desse período, até a gente se encontrar aqui, a gente trocou bastante figurinhas, isso é muito bom, né, para fortalecer esse contato, esse estudo. E eu disse a ele, essa passagem é muito complexa, porque a gente deve entender da seguinte forma, existem vários níveis de interpretação, e é fundamental os pontos que o Anderson colocou para nós, para a gente adentrar nessa passagem da noite de hoje, que foi um contexto, uma narrativa que ocorreu, que aconteceu o fato. Então ele trouxe ali pontos importantes, né? A tradição judaica da época, trouxe ali as referências, tudo para a gente poder entender o que aconteceu nessa narrativa aqui que é trazida nessa passagem de Lucas. E outro ponto importante, no início, eu tinha comentado com o Anderson que a gente, cada um ia falar de uma parte. Um ia falar da filha do Jairo, outro ia falar da mulher hemorroísta. Mas aí depois a gente estudando, se aprofundando, a gente já entendeu, não, mas não tem como separar. Porque essas duas passagens elas são conjugadas, elas são interligadas. E nós vamos entender o porquê que elas são ligadas depois fazendo uma interpretação no nível mais espiritual da passagem. Porque, como a gente diz, e também jamais a gente tem a pretensão aqui, né, gente, vamos deixar bem claro isso, jamais a gente deve ter a pretensão de ser intérpretes da passagem e encerrar a interpretação, jamais. Nós estamos aqui como apenas humildes estudantes para trazer pontos de vistas, né, que a gente pesquisou, se aprofundou através das obras espíritas que nos vão trazer os subsídios para a gente poder entender essa narrativa. Então, aqui um dos pontos aqui que eu anotei, achei importante, ó, a filha de Jairo, na realidade, ali, eles achavam que ela estava morta, né? Mas, na verdade, ela não estava morta. E, na época, eles não tinham entendimento do que estava ocorrendo. Aconteceu outros casos lá também, com outra passagem, com a ressurreição de Lázaro também, que ele estava no mesmo estado que essa menina, que nós vamos ver. E hoje, para nós, através da doutrina espírita, esse ponto nos explica a codificação espírita, através do livro dos Espíritos, na questão 423 de O Livro dos Espíritos. Então, os irmãos podem pesquisar lá depois, nós não vamos ler toda a questão aqui, a ideia é pesquisar. Mas essa questão nos explica ali que é um estado de letargia que essa menina estava passando por esse estado. E aí, então, todo mundo achando que ela estava morta, e então esse estado de letargia, o que acontece? O espírito é como se estivesse em coma, como a gente chama hoje. Hoje a gente tem o entendimento, e isso acontece muito nos dias de hoje, né? Que na época não se compreendia isso. Então o espírito sai do corpo e deixa o corpo ali inerte. E aí, deixando o corpo inerte, todo mundo acha que a pessoa está morta.
mas na verdade não está. Então, esse é uma das interpretações que tem na narrativa. Outro ponto, ó, os 12 anos de sangramento da mulher, tá? Que o Anderson trouxe aí, explicando muito bem. Ele tem relação ao livre-arbítrio, ou seja, lei de liberdade. Por quê? Pelas más escolhas em abusar das forças genéticas através de uma provável, tá, gente? Entre aspas, aqui pelo que a gente lê na narrativa, uma prostituição dessa mulher hemorroíça. Por quê? Porque diz na passagem que ela gastou todo o seu dinheiro com os homens, na tentativa da cura, e não conseguiu êxito. Ou seja, como que uma mulher naquela época ia ter muito dinheiro, né, gente? A gente sabe que era difícil naquela época para as mulheres, era uma época patriarca. Então as mulheres não podiam ter dinheiro assim. Então muito provável que era através da prostituição. E a gente sabe, através da doutrina espírita, a gente tem o livre-arbítrio, só que vai entrar, através da lei de livre-arbítrio, entra uma lei de responsabilidade, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, e entra depois disso a lei de causa e efeito, né, que pode ter ocorrido naquela mesma reencarnação ou posteriormente em outras encarnações, né, porque o débito vai ficar. Isso é muito claro a gente entender aqui. Tá? E então agora a gente traz aqui do livro Céu e Inferno, né, que diz o seguinte: a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr termo aos sofrimentos é 3 pontos: o arrependimento, a expiação e a reparação. Numa palavra, uma melhoria séria, efetiva e um regresso sincero ao bem. Então, olha só o que o livro do Céu e Inferno, mais uma obra da codificação, que nos auxilia ao entendimento dessa narrativa. Né? E a gente vê aqui, então, nesse livro Céu e Inferno, da segunda edição em diante, ela está, esse trecho que eu estou lendo aqui está no capítulo 7, e da primeira edição está no capítulo 8. Tá? Tem 2 edições aí. Então, esses são aqui um dos pontos. Ó. Eu não sei se o Anderson quer comentar alguma coisa aí sobre isso. Pode comentar, Anderson. Meu parceiro aí, senão eu vou passar adiante. Tá tranquilo, meu querido. Pode Se alguém avançar. tiver alguma dúvida, alguma colocação, por favor, tá? Vamos deixar bem participativo. Então, continuando aqui, diz assim, ó, tendo, pois, o sangue essa importância vital, o máximo sacrifício que pode uma criatura fazer e derramá-lo para defender uma causa. E esse sacrifício serve de expiação para a alma, resgata os karmas dos erros do espírito. Daí o grande valor das primeiras testemunhas, mártires do cristianismo, cujo sangue, no dizer de Tertuliano, era semente de novos cristãos. Então a gente vê o ponto ali do sacrifício de chegar ao ponto do derramamento de sangue, né? Que era o máximo do sacrifício. Vemos então o trabalho nos diversos planos, ó. Então aqui agora a gente vai adentrar numa interpretação mais profunda da passagem, mais espiritual, que eu trouxe através do Carlos Torres Pastorino. Eu achei bem complexo a explicação dele, tá? E achei também importante a gente trazer para somar, para a gente não ficar só no literal. A gente pode muito bem interpretar essa passagem aqui num nível, né? Aconteceu uma cura, ela foi curada e tal, né? Mas a gente pode aprofundar ainda mais essa passagem através dos subsídios que a doutrina espírita nos traz. E o livro A Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino é magistral, é fantástico, é muito profunda ali as interpretações do Pastorino, e eu não pude deixar de lado essa interpretação que ele nos traz, essa ideia, tá, gente? Aí diz o seguinte, ó, vemos então o trabalho nos diversos planos. Ó. Primeiro, ali existe o corpo físico, tá? Em primeiro plano, que estava inerte, no caso da menina.
deve ser intelecto, deve ser trazido as sensações, que é o segundo plano. As emoções, do terceiro plano, precisam ser transformadas. O intelecto, no quarto plano, tem que ser iluminado pelo alimento do pão substancial, ou seja, o alimento espiritual. O espírito individualizado, que é o quinto plano, precisa voltar a comandar seus veículos inferiores, revivificando sob a direção da mente, que é o sexto plano. Daí o nome do pai da moça ser exatamente Jairo. O que simboliza Jairo? Simboliza o sexto. Então, o Jairo na passagem simboliza o sexto. Para que então a centelha divina, que é o Cristo interno, o sétimo plano, possa expandir-se em manifestação plena, através da personalidade ressuscitada, plasmando assim, então, o homem novo. Então, vejamos que uma interpretação aqui num nível profundo espiritual simboliza aqui uma transformação, como a gente viu ali antes, né, através daquela a expiação, ali a reparação, para essa busca, para essa transformação do homem novo. Porque todos nós um dia vamos ter que deixar o homem velho e nos tornarmos novos homens em Cristo Jesus. Que esse é o objetivo para todos nós em humanidade. Então, todos nós, essa passagem aqui, ela traz para as nossas vidas. Porque todos nós, a gente pode estar passando por uma situação como essa. Estar num sofrimento, em uma doença. Então, é necessário o quê? Como a gente viu ali antes. Como traz no céu e inferno. O arrependimento, em primeiro lugar, desde que seja um arrependimento sincero. Aí já começa a transformação. Aí vai haver, então, que a expiação da falta. E a reparação dessa falta. Que é inevitável essa reparação. E aí, gente, então a gente vê essa transformação aqui do espírito em vários níveis que o Carlos Torres Pastorino nos traz em um nível espiritual. Outra coisa interessante, outro ponto, ó, numa tradução, tá, da Torá Viva, que eu gosto muito, que é de Mateus, aí da passagem em Mateus, que ela é uma tradução do original do aramaico, porque a tradução de Mateus, na época, que ele foi o primeiro ali a anotar os ensinamentos de Jesus, era em aramaico. Tá? Então, ali, ela traz o seguinte, ó, no versículo 18 de Mateus: enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: Adonai, minha filha Miriam acaba de falecer. Então, aqui a gente vê, aqui no original do aramaico, coloca o nome da mulher que não está aí nessa tradução que a gente acabou de ler aí em Lucas. É bem interessante isso. Então, traz o nome das mulheres. E o mais interessante, gente, de tudo, que a menina de 12 anos é Miriam e a mulher hemorroísta também é Miriam. E também nós vamos ver que uma passa por 12 anos naquele processo de sangramento e a menina tem 12 anos. Então vejamos que isso aqui são símbolos aqui, gente. Que uma coisa está ligada à outra. Olha só. Outra questão. O Anderson, quer comentar alguma coisa, amigo? Eu acho que o Rinaldo quer falar alguma coisa, não quer, meu querido? Quer falar, Rinaldo? Eu queria, antes de entrar nessa junção aí, muito bem o Henderson falou e você está completando, Henderson. No início, né? Porque Jesus estava numa cidade, fez a cura àquele enfermo gadareno, né? E deixando ele volta para Jerusalém, porque é nesse caminho aqui que é interessante que esse caminho vai levar a uma cura de transformação de Zaqueu lá na frente, né? Ele é muito interessante, uma coisa está interligada. Mas eu quero parar aqui para o seguinte situação. No início, o versículo 40. Ao retornar Jesus,
para Jerusalém, a turba o acolheu. Quem de nós estamos acolhendo Jesus nos nossos corações, nas nossas vidas? Porque aqui é uma indicação da pergunta 625. Quem Jesus encaminhou para que sirva de guia e modelo para a humanidade? Veio de Jesus. Portanto, naquela época, olha só, a turba o acolheu, pois todos estavam aguardando. Até quando nós iremos, de verdade, seguir o nosso guia e modelo? Aqui nós estávamos lá. E ele também estava. Hoje nós estamos aqui. Cadê ele? Precisamos acolhê-lo nos nossos corações, né? E aí depois segue o que vocês narram aí, né? Eis que veio um varão de nome Jairo, e que mais adiante ele vai dizer que é um chefe da sinagoga, né? Essas reflexões de imediato que eu quero trazer, né? A nossa amiga irmã Tereza Helena, ela coloca aqui assim também uma questão muito interessante, olha. Sobre a mulher hemorradiça, fala que gastou todo o seu dinheiro com homens que não puderam curar, não simboliza as coisas da terra e as coisas divinas que Jesus representava, né? Ou seja, o gasto com as coisas materiais, e aí às vezes a gente despreza, né, as bênçãos divinas que Jesus nos oferta, né? Eu acho que há uma coisa interessante que eu também, eu esqueci, ele tem um canal, é um moreninho, eu não sei se é Daniel Silva, parece. Ele trouxe uma contextualização muito interessante sobre as mulheres, né, que eram desprezadas quando tinha os momentos de hemorragia, ou tinha um momento de, podemos dizer assim, menstruação. Ele traz uma coisa muito interessante que faz sentido às vezes, né? Os espíritos daquela época eram os espíritos não educados. Agia mais por um impulso do que pela racionalidade hoje, né? E aí, para eles não ter, na sua ânsia do desejo animal do sexo, e ter relação com suas mulheres nesse período, em respeito a ela, as inspirações divinas traz essa contextualização da não convivência em relação, e aí, é claro, e aí tiveram que levar a mulher a essa condição inferior, de se algum homem tivesse relação com ela, e diante do fluxo de sangue que ela tem, ela se tornar, ela é impura. O homem que convivesse ou tivesse relação com ela, também impuro. E aí, para conter esses homens que não respeitam as mulheres, né, eu achei muito interessante que há uma inspiração pela espiritualidade amiga, trazendo essa contextualização que Ederson falou, né, de que era proibido, né, e que não houvesse essa vinculação, e que era contaminado o ambiente, o lugar que ela se encontrasse, fazendo com que aqueles homens não educados sexualmente não tivessem, naquele momento, relação com as mulheres, em respeito, porque se a gente não respeitar um momento, né, doloroso que é de uma mulher que tem uma menstruação, porque ela fica impaciente, ela fica mais nervosa, fica à flor da pele, e precisamos mais do que nunca respeitar esse momento da mulher. E aí eu vou encerrar, deixa eu ver, o Alex entrou, boa noite, meu amigo, irmão Alex, a nossa irmã aqui também, Rosalba, da Fraternidade São Luís, bem-vinda, minha querida. E a nossa querida irmã do Ceará, nossa querida irmã do coração, Eusa, diz o seguinte: a filha de Jário tinha 12 anos.
tempo de maturidade para o casamento, é verdade. Jesus é o noivo e a humanidade é a noiva. É o tempo de renovarmos os votos da antiga aliança. E aí, meus queridos irmãos, o que é que vocês nos trazem aí de mais reflexões? Esse primeiro comentário da Teresa realmente a gente saindo é um processo de saída do homem velho, ou seja, dos gozos, dos prazeres materiais, em busca do homem novo. Então, gira em torno, no sentido espiritual dessa narrativa, está girando em torno dessa busca, o processo de renovação interior da saída do homem velho, ou seja, do desapego das questões materiais, os gozos em excesso, e no caso da mulher hemorroísta aqui, então, que seria pela prostituição, para, então, o processo da busca do homem novo. Então, aqui, e também o outro comentário da outra irmã ali, que eu não me esqueci o nome dela, Rinaldo, que ela falou muito bem também, a nossa irmã Eusa, que ela fala também dessa menina aí, exatamente, que é esse processo aí também, né, é o tempo de renovarmos os votos da antiga aliança, exatamente. É essa maturidade passando, então é a mesma reflexão, saindo do homem velho em busca do homem novo em Cristo Jesus. E aí, então, aqui, olha só, vejamos, ó, o jarro, então, simbolizando o cesto. Então, o cesto, o que que é? O cesto, ele está em processo ainda dessa busca para o homem novo. Ele está a caminho dessa busca. Né? Porque a gente sabe que o número 7 é o completo. É o êxito, no caso. Então já se torna um homem novo. Então o Jairo simbolizando que é ele que busca o homem novo, através desse processo, então ele é o sexto, tá? As duas mulheres têm o mesmo nome, como a gente estava analisando antes. Miriam, olha só, ou seja, em português, Miriam, né? Simbolizando então o quê? O processo de evolução do espírito através do arrependimento. Olha só, gente, o significado do nome: a expiação e a reparação. A mulher, 12 anos expiando a falta através do sangramento por 12 anos, como a gente já analisou, e através do arrependimento sincero para obter a cura e a reparação através da menina, que simboliza então o homem novo. Então ela sai do processo do sangramento através do arrependimento, da expiação e reparação, aí adentra, então quando Jesus traz a menina de volta, ela começa o processo então já como homem novo. Os 12 anos, ó, que simboliza os 12 anos? 12 anos de sangramento e 12 anos a idade da menina. Nada é por acaso aqui, né? Simbolizando o final de ciclo da falta expiada e início de novo ciclo através da menina, então que começa o homem novo. Olha só que interessante que Pastorino nos traz aqui. Então, os 12 anos têm um simbolismo. É o fim de um ciclo para adentrar a um outro início de ciclo, que é então o processo de trabalho já como homem novo, através da menina. No versículo 51 dessa passagem, e diz assim, ó, escolhe então para entrar na casa da personalidade. Olha só. Então, num nível espiritual, a maioria das passagens do Evangelho, quando se refere à casa, e tem até um livro do Mundo Maior, né, de André Luiz, que trata da casa mental, olha só, a casa mental. Então, adentrar a nossa personalidade. O corpo físico. Oi, Anderson, pode falar, meu amigo. Querido, eu achei interessante que tu trouxe para a gente, e eu vou voltar um pouquinho atrás para fazer um comentário em cima do que o Rinaldo falou, que eu achei muito bacana para nossa reflexão de hoje, muito. Quando ele trouxe o versículo 40, quando ele diz a turba que o acolheu. Eu acho que quando a gente passar para a questão da casa mental, a gente precisa analisar isso também. Foi muito, muito pertinente, Rinaldo, porque aquela turba toda acolheu Jesus. Mas quantos tocaram Jesus? E quantos foram tocados por Jesus? A gente já parou para refletir disso? Acolher é uma coisa, tinha várias pessoas lá acolhendo Jesus.
mas não trocaram com Jesus, não receberam virtudes de Jesus. É o que nossa amiga Eusa e eu acho que a Helena, se não me engano, trouxeram essa questão do casamento. Naquele momento, houve um casamento de Jesus, tanto com a mulher morroíça, quanto um casamento dele com a filha de Jaira, no momento que a gente se renova, no momento que a gente se constrói. Rosalba, que está aqui, nossa amiga, ela trouxe uma vez um texto para a gente, quando Jesus nasce para a gente, falando de Natal. Cada pessoa tem um Natal diferente. Para a mulher morroíça, Jesus nasceu para ela, o Natal dela foi no momento que ela tocou as vestes dele, ou seja, no momento que ela se conectou com as leis, porque ela tocou nas leis, ou seja, ela se aproximou pelas leis. O Natal para a filha de Jairo foi no momento que Jesus pega a mão dela e diz para ela levantar. Esse levantar que Jesus traz é para a gente despertar, ou seja, a gente fez uma viagem para Jerusalém do primeiro século. Agora eu vou convidar vocês para a gente voltar, que já passou muito tempo lá, agora está na hora de voltar um pouquinho para cá. É como o Ederson falou, e Rinaldo também, a gente precisa vivenciar isso hoje. Porque se eu tratar essa história como uma historinha que aconteceu há 2000 anos atrás e que está muito longe da minha realidade, eu perco o principal, que é aprender com ela. Às vezes a gente está num centro espírita ou num congresso espírita, alguma coisa, 3.000 pessoas, 6.000 pessoas. Mas quantos de nós somos tocados por Jesus? Quantos de nós trocamos virtudes com Jesus? A turba está lá, como o Rinaldo trouxe para a gente, muito bacana. A turba acolheu, mas não basta acolher, precisa ter uma troca. E a Amélia Rodrigues, ela diz que a mulher com fluxo de sangue, depois de curada, ela segue Jesus. Ela não buscou só a cura do corpo, mas ela, nesse momento, ela tem uma cura espiritual. E ela tem gratidão, porque no caminho de Jesus para a cruz, ela que é aquela mulher que acompanhando, limpa o rosto dele. E o rosto dele estava ensanguentado, para a gente perceber isso. Ou seja, Jesus limpou o sangue, e agora chegou a vez dela de fazer por Jesus. E quando é que a gente faz por Jesus? Como ele nos diz, é toda vez que a gente faz um pequenino, é ele que está fazendo. Então, fazer por Jesus é isso. Esse sangramento, o que é o sangue, como o Ederson trouxe? O sangue representa a vida. E essa mulher, ela estava perdendo, a vida dela estava esvaindo. Ela estava morrendo em vida. Quando é que a gente morre em vida? Todos nós. Quando a gente traz essa mulher com fluxo de sangue, ela está falando de mim, ela está falando de Ederson, ela está falando de Rinaldo, ela está falando de todo mundo que está aqui. E a gente morre para Jesus quando a gente se afasta da lei. Tanto é que a cura dela foi quando ela tocou na lei. Quando ela toca na orla da roupa do vestido de Jesus, ela está tocando na lei, ela está se aproximando novamente da lei. Todos nós, meus queridos, todos nós fomos criados para sermos felizes. A gente só é infeliz porque a gente se afasta da lei. É como a parábola dos dois filhos, ou a parábola do filho pródigo, como vocês preferirem. Eu estou convivendo com o Pai, eu tenho tudo em abundância, porque quem convive com Deus está em abundância, tudo é abundância, e eu opto por pegar minha herança e sair, me afastar. Quando eu me afasto, eu sofro, vem um sofrimento, até o momento que eu começo a comer com os porcos, é que chegou no fundo do poço. E eu, para me restabelecer, eu preciso voltar, eu percebo que eu fiz era equivocado, e eu retorno para a casa do pai. Tocar na orla é quando o filho pródigo chega na casa do pai e pega na lei, ele se aproxima. Ou seja, como Kardec traz para a gente, toda aflição, toda imperfeição gera uma aflição. A imperfeição dessa mulher gerou uma aflição para ela. Então, toda vez que eu olhar alguém muito aflito, antes essa pessoa é muito imperfeito, melhor dizendo, essa pessoa é uma pessoa muito aflita, então ela merece antes o nosso respeito e a nossa compaixão. Quer falar, Reinaldo? Vai ficar à vontade, meu amigo. Eu quero trazer dois comentários aqui interessantes. Uma da Fátima, minha prima aí Soares. Ela diz o seguinte: Jairo chega até Jesus e diz que precisava dele. Jairo compartilhou também com a multidão seus sofrimentos. Temos muito o que aprender com Jairo, né? É fato, porque
Jário usou o que precisamos usar para ir até Jesus: humildade. Porque só vai a Jesus, só vai ao encontro dele, ou melhor, ele só entra nos nossos corações se usarmos a humildade, né? É o que você trouxe. Você trouxe uma questão muito interessante que está lá na colocação da 614, a lei natural ou a lei divina. A lei natural, a lei divina é aquela natural de Deus. Ela indica que o homem deva fazer e o que deva deixar de fazer. E mostra a ele o porquê ele é feliz e infeliz quando essa lei se afasta. Portanto, nessa lei que ela toca, você traz muito bem na orla, que é as leis de Moisés, é a mesma forma somos nós, quando a gente desperta essa condição de que eu estou sofrendo e eu não quero mais sofrer, significa que nós estamos, né, como diz Emmanuel na introdução do livro Paulo Estevam, nós estamos no nosso caminho de Damasco. E essa mulher teve a oportunidade de encontrar com Jesus. E para finalizar, meus irmãos, a nossa irmã Idília Costa diz o seguinte: quando temos quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida é transformada por completo. E é verdade. E é verdade. Agora, basta, como disse o nosso irmão Ederson, não só se encontrar, mas é preciso vivenciar. Como a gente usa, né, o slogan de Alcione. O Evangelho de Jesus precisa o quê? Ser conhecido, meditado, sentido e depois vivido. Esse sentir, como ele diz lá em Humberto de Campos, né, no livro Boa Nova, no capítulo 8, Bom Ânimo, Bartolomeu, meu filho, o meu evangelho precisa florescer nas almas das criaturas. Florescer, crescer, sentir, para que a gente possa, aí sim, fazer. E para finalizar, Fátima diz, realmente, Jário foi um exemplo de humildade. Não se preocupou em se expor, porque ele era um chefe. Ele não queria saber se ia perder o seu cargo ou não. Ele estava em desespero. Olha, Jário foi, mas turbulento não foi. Jesus foi até ele. Foi muito bom o Enderson ter tocado nesse ponto, aí minha dupla dinâmica aí, foi muito bom ter voltado, porque realmente essa reflexão dessa mulher, do esforço dela para tocar nas vestes, né, na orla das vestes, simbolizando as leis divinas, e eu notei em várias traduções que algumas traduções ali diz ali que Jesus diz assim: eu sinto que de mim saiu poder ou força. Mas isso é uma opinião minha, tá, gente? Mas eu achei mais interessante a tradução que diz que de mim saiu virtudes. Porque como que a gente pratica as leis divinas? É através das virtudes. Então, quando Jesus diz que sai virtudes dele, é porque essa mulher chegou, então, a se conectar com as leis divinas e, ao mesmo tempo, então, através da prática das virtudes. E bem como o Anderson falou, não é assim que acontece na nossa vida. A Ô, gente Éder, precisa... Oi, Rinaldo. eu gosto também dessa colocação das virtudes. Essa, Eu essa gosto. das virtudes, ela está na tradução do João Ferreira de Almeida, É, revista e corrigida, tá? é, Na de Jerusalém, ela está como força, algumas estão isso, como poder, mas eu achei perfeito. interessante essa do João Ferreira de Almeida. Por isso que é bom a gente ler em várias traduções, né, gente? Não ficar, não, eu vou ler só essa, porque essa aqui está correta. Então a gente deve pesquisar, sentir, ver o que faz sentido, o que não faz. Porque se a orla conecta leis, leis conecta o quê? Como é que nós vamos cumprir leis? Através da prática das virtudes, não é assim? Então, a virtude faz mais sentido nessa passagem aqui. Outra questão referente a essa questão das virtudes, das leis divinas, é lá quando diz assim, ó, quando Jesus diz assim, a tua fé, algumas traduções está colocada, a tua fé te curou. Mas, na minha opinião, o mais correto é a tua fé te salvou. Por quê? Qual a diferença entre a cura e a salvação?
A cura, aconteceu muitas curas que Jesus realizou no Evangelho, quando ele diz, é a cura de corpos. Aqui, esse esforço que a mulher fez, praticando as virtudes, para então adentrar o homem novo, que é o processo que a gente está analisando em um nível mais espiritual, ela precisa, então, através dessa prática das virtudes, né, se conectar com essas leis divinas. Então, o que, que acontece? Se conectando com as virtudes, ela obtém o quê? A salvação, e não apenas a cura de corpos. Porque a gente sabe que o objetivo de Jesus não era somente a cura de corpos. A cura de corpos era um alívio para que a pessoa pudesse refletir aquilo na sua vida, sentir as leis, praticar as virtudes e seguir o Cristo. Então, essa mulher fazendo esse processo, e quais as virtudes que a gente vê aí dessa mulher? Várias virtudes, né? O esforço que ela teve, a determinação, a vontade de buscar, porque a gente sabe que naquela época, uma mulher judaica, naquela época, jamais aquela cultura poderia tocar num homem, não podia na época. Então, o esforço que ela fez, e quando Jesus pergunta, mas quem me tocou que de mim eu sinto que saiu virtudes, ou seja, tinha uma pessoa virtuada, virtuosa ali. Vejamos aí que vocês refletiram aí que o Reinaldo disse uma multidão cercando Cristo, e até Pedro comenta, mas essa multidão te aperta e te oprime, e só me pergunta quem é que te tocou, mestre? Como é que eu vou saber isso, gente? No meio de uma multidão ali, imaginemos isso, e daquela multidão, a gente vê que aquela mulher teve virtudes. Aí a gente vê hoje, assim, podemos analisar, como o Anderson bem disse, num congresso espírita, no meio daquela multidão ali, hoje conectados aqui, uma multidão. Quem vai buscar virtudes? Quem vai buscar a conexão através das leis divinas e praticar as virtudes que o Evangelho está nos ensinando? Aí já é um outro processo, né? Eu achei muito interessante que tu trouxe também a questão da fé. A Uhum. tua fé te curou, mas que fé foi essa, né? Porque fé é muito amplo. Será que se ela continuasse em casa, na cidade dela, ela seria curada? Provavelmente não. Essa fé que ela traz é uma fé dinâmica. A gente precisa entender isso também. E quando foi ampliada agora a visão aqui, eu estou olhando o Chico Xavier ali atrás, hoje, 2 de abril, né? A gente não falou dele, mas Ederson também está com uma imagem dele ali atrás, nosso querido Chico, hoje, 2 de abril, data de nascimento dele, 1910, que ele esteja inspirando a gente nesse momento. Ele está, pela grandiosidade do espírito dele. E voltando, dessa questão da fé. A fé dela é uma fé dinâmica. E a gente percebe isso na parábola dos talentos. É aquela fé que eu te entrego 5 talentos, eu te entrego 2 talentos e te entrego 1 talento, mas aquela fé ociosa, ela enterra o talento. Mas a fé dinâmica, ela faz tudo para multiplicar esse talento. E uma parábola que é o contraponto dessa parábola, que é das 10 virgens, ela é uma parábola que fala de paciência, de esperar, de orar e vigiar, mas não basta às vezes só isso, a gente precisa de um complemento. Eu preciso ter a paciência, eu preciso ter aquela fé, aquela esperança, mas eu preciso ser dinâmico. Eu preciso construir. A mulher, ela saiu da cidade dela sem condições de andar, andava com muita dificuldade pelo fluxo de sangue, mas ela fez de tudo porque aquela fé que salvou ela, porque não era qualquer fé, era uma fé dinâmica. Essa foi a cura dela. Oi, Rinaldo, diga lá, meu querido. É a fé recomendada por Tiago. A fé sem obra é morta. Né? Me mostra a tua fé, que eu mostrarei as minhas obras. Tiago 2,17. Né? Portanto, a fé dela é uma fé ativa. É uma fé, como você falou, dinâmica. Ah, eu tenho fé. Não. O que é que você está fazendo? Você está saindo daquele estágio? Até porque só há aquele que passa pelo sofrimento, ele só vai atrás de Jesus quando ele está na última. E quando não der, a gente vai levando. Não, eu vou levando devagarzinho. Tá para ir, tá meio difícil, mas eu vou. Quando ele vê que não aguenta mais, meu amigo, o de Saulo foi a lei. Ele não aguentou uma frase de Estevão. Minha irmã,
Ele defende a lei por amor, mas quando ele encontrar com Jesus, defenderá também por amor. Isso aí foi que aniquilou ele. Portanto, ele não ficou parado, não, eu vou esperar eles virem porque eu vou matar, não. Ele foi atrás de Ananias, com aquela fé de que ele iria encontrar e matar, mas ele foi com a fé para encontrar, sem ele saber da circunstância da vida, com o mestre. Portanto, essa mulher e Lázaro, para ir em encontro de Jesus, meus amigos, meus irmãos, é preciso realmente humildade. Humildade. Seja, olha, a gente vai ver mais adiante Zaqueu, um homem milionário, rico, mas a existência vazia. Portanto, é preciso que cada um de nós possamos nos portar com muita humildade. E Jário usou essa humildade. A mulher usou dessa humildade. Que nós não cheguemos aos extremos das dores para nos encontrarmos com Jesus. E que a nossa fé ativa, ela seja, acima de tudo, para essa simbologia, como disse os meninos aí, da nossa melhoria, da nossa transformação, mas que ela seja não só no aspecto interior, mas ela seja também numa vivência constante em apontar e ajudar outros a fazer o mesmo, porque eu não conheço outro ser mais humilde do que Jesus, quando ele chegou até o topo podemos dizer assim, da sua evolução e desceu para mostrar a nós como devemos fazer para chegar até o seio de Deus. E é o que esses dois exemplos trazem, essas conexões que vocês trazem aí, de um renascendo no outro. É fantástico, vocês fizeram aí, estão fazendo brilhantemente essas conexões, e isso nos fortalece cada vez mais a nossa fé diante das adversidades que a vida nos apresenta, né? Não sei se o Anderson quer colocar mais alguma coisa, amigo, parceiro. Uma coisa que eu estava ouvindo o Rinaldo falar, que eu fiquei pensando, que tu até trouxe para a gente, Ederson, foi a questão da casa mental, a cura. Será que a cura era da filha de Jairo ou a cura era de Jairo? Porque Jesus entra na casa de Jairo, como tu trouxe, na casa mental que André Luiz traz para a gente, os andares. E quando Jesus entra, a primeira coisa que a gente percebe, que isso é sutil, ele tira quem está fazendo barulho, a multidão que só estava fazendo barulho, aquelas pessoas que eram pagas para chorar, todo aquele murmurinho que atrapalha, e traz os três apóstolos com ele, Pedro, Tiago e João. Ou seja, Não, assim. É isso aí, nós vamos ver agora, o Anderson. Aham. Aí, só para concluir, Ah, o que é interessante disso é como a gente faz a nossa reforma íntima. Para passar para Emerson, a primeira coisa que a gente está nos nossos minutos aqui de conclusão, quase, é o que eu preciso fazer para minha reforma íntima? Eu primeiro preciso tirar tudo aquilo que atrapalha e colocar para dentro da casa mental tudo aquilo que auxilia. Esse é o grande início da reforma, que a gente precisa. Bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes entram, mais pensamentos, maus fluidos, maus atitudes mais saem. Só assim a gente faz a reforma íntima, fazendo essa permuta. Diga lá, meu querido Ederson. Daqui a pouco a gente chega nas conclusões, não é isso, Rinaldo? a gente já está concluindo, só para nós não ficar Vamos atrasado. caminhando. Vamos caminhando, viu? O Anderson colocou bem aí. E essa busca pelo homem novo através de uma fé operante, a virtude da operosidade, outra virtude, bem colocado pelos irmãos. Então, aqui, como eu estava falando, referente ao versículo 51, ó, Jesus, então, esse processo do Jairo. Então, vejamos que esse trabalho é o esforço do Jairo, né? Através de entrar na casa mental, na sua personalidade, ó, que é o corpo físico, os elementos que julga necessários. Olha só a simbologia. Então, vejamos quem entra na casa. Os pais, né? O pai e a mãe, isto é, o espírito e a mente. E os três discípulos, porque entra só esses na casa mental. Ó. Os três discípulos, ó, Pedro,
simbolizando as emoções, Tiago, o intelecto, e João, a intuição. Nesse ambiente de paz e serenidade, tendo entrado no quarto e fechado a porta, ou seja, o Cristo interno toma a mão da menina, isto é, se liga à personalidade, unindo a si, e fala renascer da morte para a vida, iniciando novo ciclo de existência, não mais apegado às ilusões terrenas da matéria, mas no mundo do espírito, embora continuasse dentro do corpo de carne, que estava reencarnado. E no versículo 55, para a gente finalizar, uma vez despertada a personalidade, sua preocupação prende-se à sua fixação na vida espiritual. E para isso algo existe de indispensável e urgente. O que é colocado ali no versículo? Jesus diz: deem alimento a ela. Então, a alimentação simbolizando o quê? O pão espiritual que Jesus nos traz a todos nós. Os ensinamentos, as leis divinas e a prática das virtudes. Então, essa alimentação do aprendizado de que se encarregam a mente e o espírito. Temos, portanto, a exemplificação do que deve ocorrer na ressurreição de uma personalidade cujo karma tenha sido resgatado totalmente, sobretudo quanto isso tiver ocorrido por vontade própria, pelo alto sacrifício, que vai até o derramamento de sangue, esse resgate total, 12 anos de hemorragia e 12 anos de vida da personalidade, deve ser verificado antes da ressurreição. Necessário que o espírito esteja purificado de qualquer resquício do passado e que não haja mais necessidade de derramamento de sangue, que por isso se estanca. Então, aqui a gente encerra, então, né, fazendo um resumo aqui, um trabalho através do pensamento do Carlos Torres Pastorino. Bem interessante toda essa simbologia, né, por trás da narrativa que a gente vê. E vejamos, né, que a gente tem tantos níveis de interpretação, vários comentários que a gente pode trazer em torno dessa narrativa, ela é bem extensa, né? Então, assim, apenas 1 hora e pouco, a gente não vai conseguir ampliar, assim, falar sobre todos os aspectos, em mínimos detalhes. Então, a gente traz uma ideia geral aqui, né? Para a gente poder se aprofundar melhor e buscar através dessas obras, né? Que é uma ideia aqui que a gente trouxe na noite de hoje. Tá? Então, eu passo aí para o nosso amigo, aí para acho que daqui a pouco a gente vai fazer a reflexão final, né? Perfeito, Ederson. Suas colocações, a gente não tem a pretensão de fazer o estudo do Evangelho de Lucas feito miudinho, né? Mais do que nunca, a gente trazer um pouco da contexto, da parte histórica, como o Ederson trouxe aí, bem elaborado, bem estruturado aí pelos costumes judaicos, né? Do Antigo Testamento, né? Apresentando, porque a gente não sabia dessas questões. E como diz Allan Kardec, né, na introdução do livro do Evangelho do Espiritismo, que caberá, ele dizendo isso no século XIX, caberá mais adiante a esses esclarecimentos e essas pesquisas. E aí a gente vê o NEP tendo esse trabalho, né, os companheiros que idealizaram para todos nós essa importância que é o NEP, que é de reunir almas, reunir pessoas interessadas em compreender as mensagens do Evangelho de Jesus, para trazer também como era a vivência daquelas pessoas, né, da época de Jesus, os costumes da época, né? E mais do que nunca, como diz Emmanuel e como diz Paulo de Tarso, tirar da letra o espírito para favorecer mais e mais a gente a uma compreensão e um entendimento. Kardec entenderam o que os espíritos trouxe para ele, no que se diz de que o espiritismo era a chave que faltava para essa compreensão, para esse entendimento acerca dos seus ensinamentos, porque por muito foram deturpados, não
por ideias forjadas, às vezes até pela ignorância daqueles mesmos que copiaram, por falta de uma linguagem, por falta de uma compreensão melhor, de um entendimento, e a gente sabe também pelos interesses pessoais, mas o que mais importante é a asseveração, a certeza, a afirmativa, né? E o cumprimento de que Jesus nos trouxera, de que viria enviar o Consolador prometido, lá em João. E aí está o Paracleto para todos nós, trazendo essas informações tão preciosas e ricas de detalhe, onde cada um trouxe aí, e que os companheiros que trouxeram desde o início do estudo e que trarão para todos nós de uma belíssimas reflexões, porque é preciso a gente entender os ensinamentos de Jesus à luz da nossa querida doutrina espírita. Como diz Emmanuel no livro Opinião Espírita, Jesus a porta, Kardec é a chave. E aí eu deixo a vocês dois os 5 minutinhos para cada um trazer os resumos e as considerações, até porque nós estamos esperando também o Sandro, né, o nosso companheiro que irá trazer as mensagens de esperanças para os nossos corações, que é um momento de arte. E aí eu deixo com você, Ederson. A gente trouxe aqui assim, eu sempre digo ao final de cada estudo do Evangelho, né, que a gente é apenas um humilde instrumento e cada um vai ter uma ideia, uma reflexão, um ponto de vista diferente que o outro não tem. Mas assim, eu espero que a gente tenha tido um bom entendimento dessa passagem do Evangelho e principalmente sempre quando a gente estudar, refletir todo esse conteúdo para as nossas vidas. Porque senão o estudo fica lançado no ar, jogado ao vento, a gente não sente aquilo no coração. Então a ideia é sempre que a gente possa internalizar esses conteúdos do Evangelho e que a gente possa, então, praticar as virtudes que tem no Evangelho para as nossas vidas, né, através das leis divinas. Então, essa reflexão na noite de hoje, ela traz muitas reflexões, é uma passagem bem extensa, e que a gente possa trazer os principais aí, conteúdos para as nossas vidas, né? Que a gente vê aqui a determinação de a gente buscar esse Cristo interno dentro de nós mesmos, através das leis divinas, né, e que está na nossa própria consciência, como Kardec bem coloca no Livro dos Espíritos, né, questão 621 do Livro dos Espíritos. Mas onde está escrita as leis divinas? Está escrito nas nossas consciências. Então, que a gente possa, através das leis, buscar, e como diz na 621A, né, que a gente esqueceu e desprezou essas leis divinas. Então, que a gente possa, através de relembrar aqui, através desse estudo do NEP, né, dessas pesquisas do Evangelho, que a gente possa relembrar, mas não só estudar, que a gente possa internalizar no coração esses conteúdos, né, aprender as virtudes que trazem esses conteúdos para as nossas vidas e vivenciar essa proposta para que a gente possa nos tornarmos novos homens em Cristo Jesus. É contigo, meu amigo Anderson. Eu só vou continuar a tua fala, né, que eu achei perfeita. A gente precisa, meus amigos, vivenciar. O estudo ele é muito importante. Sem o estudo, a gente não consegue compreender a doutrina. Mas mais importante que estudar é vivenciar aquilo que a gente estuda. A gente está passando pelo mundo de prova e expiação, pelo mundo de regeneração. Até aqui, o conhecimento foi suficiente para a gente caminhar. Mas para essa transição não é mais o suficiente. A gente vai precisar sentir a doutrina espírita, sentir nossos corações, sentir aquilo que a gente está estudando. A gente precisa tocar Jesus e ser tocado por Jesus. Eu preciso, a cada estudo do NEP, a cada reflexão, a cada oração, modificar e ser uma pessoa melhor. Tanto quanto Jesus cura a filha de Jairo, ela chega, ela doente, ela morta para a vida, e a gente precisa fazer isso com a gente e com as pessoas que chegam para a gente, o nosso próximo. Eu preciso tocar na mão dessa pessoa com problemas, porque todo nepiano é um seguidor do Cristo, todo. Ninguém estuda NEP que não seja um trabalhador do Cristo.
E quando chega alguém para a gente precisa segurar a mão dessa pessoa e dizer: "Levanta". Mas não é só ajudar a levantar. Depois da passagem vem, levanta e dá comida a ela. A gente precisa nutrir as pessoas de amor. A gente precisa fazer nossa parte como Jesus fez, porque ele é nosso guia e modelo. E um guia e modelo a gente imita e a gente segue. A gente precisa fazer nossa parte. Se Jesus fez, eu sou capaz de fazer. É claro, respeitando as proporções. Mas eu sou um cristão e eu preciso seguir o Cristo em qualquer situação. Então eu preciso vivenciar a cada dia isso que a gente estuda, isso que a gente escuta, isso que a gente fala. E eu queria agradecer a todos os participantes, agradecer a Rinaldo pela oportunidade, agradecer a Ederson, que esses dias conversando com ele foi muito gratificante para mim, foi muito rico. Um beijo para São Luís do Maranhão em especial, para o NEP Fraternidade, a todos do Fraternidade, a turma aí do trabalho que está me acompanhando, que está segurando lá para eu poder estar aqui com vocês hoje. Um grande abraço para todos vocês, meus amigos. Valeu, meu amigo. Agora eu vou trazer aqui meu amigo também, Silvio. Boa noite, meu irmão. Muita paz e muita luz em Cristo para você. Quase que você não viu, esqueci você, não foi, rapaz? A dificuldade foi agora para entrar, que aí Foi. eu cliquei ali, mas esqueci de ligar a câmera, então achei que fosse problema do navegador, mas não, era problema meu que eu não tinha ligado a câmera. Agora. Acontece. Cara, é com você aí, enche o nosso Então tá bom. coração aí, tá? Você traz duas músicas, dá uma paradinha, eu vou fazer o anúncio dos próximos eventos e Certo. depois você volta com a prece final. Tá bom, meu amigo? Tá bom, tudo bem. É com você. Então tá bom. Vou tocar uma música que fala de paz, né? Então... Há 2000 anos a história do mundo mudou, buscando do bem a vitória, Jesus a ensinou. Lições de amor e verdade contra a ilusão, de que é mais forte quem manda e orgulha a edição. No julgamento do tempo esse ensino passou, a cada dia mais forte as lições de amor, mostrando que a felicidade tem base na paz, e a certeza de um futuro melhor é o homem quem faz. Só o amor que nos guia, a grande alegria de nos percebermos como irmãos, membros de uma família divina e unida, calorosa como a luz do sol. No julgamento do tempo Jesus triunfou, a cada dia mais fortes lições de amor. Fracassaram todas as tentativas de calar sua voz, que falava que a guerra só é santa se travada em nós, para dar ao inimigo um braço amigo, um abrigo para as aflições. Tem que ter paciência da paz, a ciência, controle das emoções. Só o amor atuante nos passa adiante, na escola das leis de Deus. Ir para trás tanto faz, aliás, não dá mais, retrocesso é coisa pra museu. Só o amor que nos guia, a grande alegria de nos percebermos como irmãos, membros de uma família feliz e unida, calorosa como a luz do sol. Só o amor que nos guia, a grande alegria de nos percebermos como irmãos, membros de uma família divina e unida, calorosa como a luz do sol.
Só o amor que nos guia, a grande alegria de nos percebermos como irmãos, membros de uma família feliz e unida, calorosa como a luz do sol. Não entendi, Reinaldo, são quantas músicas que eu devo tocar? 2, então vou tocar mais uma outra. A música se chama O Anjo. Anjo de luz, meu protetor, eis-me aqui tão sofredor, faz acalmar meu coração, roto de dor e desilusão. Eu estou aqui pra te ajudar. Sou teu irmão de evolução com quem podes contar pra superar as tuas lições. Vou te guiar, vou te falar em sonhos. Anjo do bem, velai por mim. Temo meu pranto não ter fim. Sempre repito os mesmos erros e acabo voltando ao meu desterro. Coragem, irmão, se renove na fé. Mantenha o esforço, por ti sempre torço. Fique de pé pra te consolar nas provações. Vou te encantar, contar de um novo mundo de amor. Anjo de Deus, no bem inspira, guardai-me do mal e da mentira. Se eu vacilar no meu caminho, me lembre que nunca estou sozinho. Saiba você, nunca vou me afastar do teu coração, que em oração vier me buscar. Sou teu amigo, que espiritual, a te conduzir pra evoluir a alma. Amigos do bem sempre seremos, meio à tempestade ou em céu sereno. O anjo maior é o Pai Celeste, que de todos nós nunca se esquece. Aê, meu amigo, muito bem. Show de bola, rapaz. Você é fantástico. Deixa só aqui botar sobre nós. Deixa eu ver aqui seu cartaz da próxima semana. Esse é o nosso, é da próxima semana. Gente, próxima semana, Missão dos 12. Lucas 9:16. NEP Brasil. NEP Brasil contará com o NEP que irá inaugurar dia 14 de abril de Portugal. E vai dividir com a nossa querida amiga e irmã Cris Mascarenha. E nós estaremos aqui para ouvir os irmãos e a irmã, nossa parceira aí, trazer esse tema tão gratificante que é a Missão dos 12, narrado por Lucas. Portanto, nosso irmão Rafael Maciel, tive a oportunidade de conhecê-lo, fui ao centro dele hoje, aqui pertinho, e aí só conheci ele porque a mãe dele me apresentou ele, imagina. Uma coisa é você ver uma pessoa pela internet, né, pelos meios, mas presencial, se não fosse a mãe dele, eu não conhecia ele, não. E foi um prazer enorme conhecê-lo, e o nosso irmão aqui de Pernambuco vai estar no próximo evento, próximo dia 9 com a gente. Tá certo, gente? Eu quero agradecer ao Ederson, a Anderson e ao Silvio
por vocês terem aceito com a generosidade, os corações de vocês, essa oportunidade. Ederson, meu amigo, dê as suas considerações finais aí. Nossa, eu só tenho a agradecer aqui por esse banquete espiritual nessa noite de hoje e fechando, né, com chave de ouro, com essas belíssimas canções do nosso Silvio Sodré. Aí, bah, não, eu só tenho a agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade e de ter conhecido esse irmão, esse companheiro, o Anderson, que com certeza nós vamos estar juntos aí em vários momentos. Aí nós vamos convidar ele aqui no nosso NEP para ele também participar aqui conosco, ao Rinaldo, que também vai estar aqui conosco. Foi um prazer conhecer vocês aqui, não presencialmente, mas poder ver vocês, conversar com vocês. E o NEP é isso, né? É essa rede de amor e que Deus abençoe e ilumine a todos, né, que estão conosco aí, nos fortalecendo, graças a eles, estamos aí juntos, né? Muito obrigado a todos, gratidão. Aí, meu amigo Anderson, aí, o Edson. É isso aí, meu querido. Eu estava vendo aqui as músicas, tudo a ver com o nosso estudo. Levantar, erguer, e fechou de forma maravilhosa. Muito obrigado, gratidão, Silvio. Muito, tem tudo a ver. E é isso, meus amigos. Parabenizar Reinaldo pelo trabalho. Eu acho que desse trabalho, com certeza, vão surgir outros grupos de estudo, outros NEP, outros miudinhos. E o importante é esse: é a gente crescer. Porque o BIM ainda está muito tímido. A gente precisa crescer, a gente precisa dominar esse planeta com o bem. E eu acho que o estudo é o caminho. E quando a gente começar a vivenciar isso, a gente regenera. Cada coração. Grande abraço para todo mundo e foi muito bom estar com vocês. Meu amigo Ederson, meu amigo Rinaldo, meu amigo Silvio, grande abraço no coração de vocês. E a turma que está em casa também. Beijos. Gratidão, gratidão, meu amigo. Eu quero agradecer a todos que estão conectados, que irão assistir também o nosso trabalho com amor, com carinho. E a você, Silvio, que mais uma vez disponibiliza aí do seu tempinho, do seu lado, da sua família, para preencher os nossos corações com a nossa embaladinha, como diz o povo aí, nosso sábado à noite. Graças a Deus, você trazendo belíssimas músicas que nos enchem a nossa alma, o nosso coração e que servirá para nos acalentar cada dia mais. Agradeço a você por tudo, por mais uma vez, e faço seus agradecimentos e a prece de encerramento do nosso estudo da noite de hoje. Beijo no coração de vocês. Quanta luz deste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muita luz mesmo, muita luz. Jesus nos abençoe. Obrigado, gente. Obrigado, Silvio. Muita paz, muita luz. Obrigado, meus amores.
Obrigado, Rai, TV, Aparecido, enfim, muita luz, muita paz e muito amor. Excelente noite, um excelente domingo e uma semana resplandecente de muita luz, de muita paz, amor e de muitas conquistas materiais e espirituais. Jesus nos abençoe sempre, gente. Até sábado, viu? Sim. Milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.